A paisagem da Itália no início do século XIX era um quebra-cabeça. Não havia uma nação, mas sim um mosaico de reinos, ducados e cidades-estado, dominados por potências estrangeiras como a Áustria e a França. A Itália era uma expressão geográfica, mas sob a superfície o desejo fervia, o desejo de ser um só povo, uma só terra, o desejo de unificação. A pobreza e a opressão, as invasões constantes de potências estrangeiras alimentavam o fogo da revolta. De sociedades secretas como Carbonária a movimentos liberais e nacionalistas, a ideia de uma Itália unida ganhava força. A esse movimento foi dado um nome: Risorgimento. O Risorgimento não foi obra de um só homem, mas sim de um trio de heróis com visões diferentes, mas com o mesmo sonho. Giuseppe Mazzini, coração da Revolução, ele acreditava em uma república unificada, democrática e livre, movida pela força do povo. Ele fundou a Jovem Itália, um movimento que espalhou as ideias nacionalistas por toda a península. Camillo de Cavour, o Cérebro, como primeiro-ministro do reino do Piemonte e Sardenha, ele usou a diplomacia e a astúcia política para consolidar o poder. Ele sabia que a unificação viria não apenas com a força das armas, mas com alianças e acordos inteligentes. E por fim, Giuseppe Garibaldi, a espada, um líder militar carismático e lendário, que com seus 1000 camisas vermelhas conquistaria o sul da Itália e o reino das duas Sicílias, tornando-se o símbolo da coragem e do heroísmo. A unificação começou com a estratégia de Cavour, usando a guerra contra a Áustria. Ele anexou a Lombardia. Logo em seguida, plebiscito em estados centrais como Toscana e a Emília-Romanha uniram essas regiões ao reino do Piemonte-Sardenha. O norte da Itália estava lentamente se tornando um só. Mas foi no sul que o milagre aconteceu. Em 1860, Garibaldi e seus 1000 desembarcaram na Sicília. Sua audácia e a força de sua lenda eram imparáveis. Tomaram o sul e marcharam para o norte, unindo cada vez mais o país. O sonho de Garibaldi era uma república, mas a sua lealdade à causa maior superou a sua ideologia. Ele entregou o poder das terras que conquistou ao rei Vítor Emanuel II, do Piemonte e Sardenha, unindo o norte e o sul. Em 17 de março de 1861, o reino da Itália foi proclamado, com Vítor Emanuel II como seu primeiro rei. Ainda faltavam 2 pedaços importantes: o Vêneto, controlado pela Áustria, e Roma, sob o poder do Papa. O Vêneto foi anexado após uma aliança com a Prússia em 1866. A cidade de Roma foi a última a se render em 1870, após o fim da proteção francesa ao Papa. A unificação estava completa. O Risorgimento foi mais do que um evento político. Foi o nascimento de uma nação, um processo complexo, cheio de contradições e ideais conflitantes. Mas, acima de tudo, foi a prova de que um povo com um sonho
pode, com determinação e coragem, transformar a geografia, a história e a si mesmo. A Itália renasceu. A unificação da Itália, ou Risorgimento, concluída em 1870, é o principal evento histórico que serve de pano de fundo para o grande êxodo migratório italiano para as Américas. A maioria das pessoas que saíram do país, especialmente do Sul, o fez por razões socioeconômicas e políticas diretamente ligadas a esse processo de formação do novo Estado. A unificação beneficiou principalmente a região norte, que era mais industrializada, enquanto o sul, predominantemente agrícola, foi negligenciado. O governo destinou a maior parte de seus recursos para a industrialização do norte e o sul ficou com uma carga fiscal desigual. Isso causou uma grande pobreza, forçando milhões a buscar melhores condições de vida no exterior. O processo de unificação foi acompanhado de conflitos e revoltas. Muitos camponeses insatisfeitos com a nova ordem protestaram contra os novos impostos e a falta de apoio. O descontentamento com o governo liberal e a perseguição a líderes locais, como sacerdotes que apoiavam os camponeses, também impulsionaram a decisão de emigrar. Os italianos que saíram em massa do país se direcionaram principalmente para as Américas. Os destinos mais comuns foram Estados Unidos, Brasil e Argentina. Nos Estados Unidos, onde a crescente indústria americana precisava de trabalhadores, os italianos se tornaram uma das maiores comunidades de imigrantes. No Brasil e Argentina, esses países, o governo e grandes fazendeiros incentivavam a imigração para suprir a necessidade de mão de obra em fazendas de café e outras culturas. A unificação italiana, embora tenha criado um Estado-nação, também gerou uma profunda crise social e econômica, especialmente no sul do país. Essa crise agiu como principal motor do êxodo migratório, que levou milhões de italianos a buscarem um novo lar, principalmente nas Américas, a partir das últimas décadas do século XIX. O processo para a unificação foi gradual e envolveu guerras, plebiscitos e negociações. Teve a Guerra da Independência, que ocorreu entre 1848 e 1859, o Reino de Piemonte, do Piemonte-Sardenha, liderado por Cavour, enfrentou a Áustria com o apoio da França. Com a vitória, o Piemonte-Sardenha anexou a Lombardia e outros territórios do norte da Itália. Teve a Expedição dos Mil, que foi em 1860, que Garibaldi e seus camisas vermelhas desembarcaram na Sicília e de lá conquistaram todo o sul da península. Em um gesto simbólico e crucial para a unificação, Garibaldi entregou suas conquistas ao rei Vítor Emanuel II do Piemonte-Sardenha. A proclamação do Reino da Itália ocorreu em 1861, com o Norte e Sul unificados. O Reino da Itália foi oficialmente proclamado em 17 de março de 1861, com Vítor Emanuel II como seu primeiro rei. A unificação foi completada com a anexação do Vêneto em 1866, após uma guerra entre Áustria e a Prússia. E, finalmente, Roma, em 1870, que se tornou a capital.
O ressurgimento foi um processo complexo que transformou a geografia e a política da Europa, criando uma das nações mais modernas e mais importantes, a nossa querida Itália. Curta, se inscreva e compartilhe. Muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo vídeo.